estamos aqui para mais um vídeo com o nosso cientista, o professor Thiago Desul, que é um professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UDESC Joinville. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Eu queria que primeiro o professor comentasse um pouco sobre a sua formação acadêmica e também quais instituições fizeram parte de sua trajetória. Bom, vamos lá. Se pegar bem lá no começo, né, da trajetória, eu nasci numa cidadezinha bem pequena, chama Ivaiporã. Ela fica no norte do Paraná. E desde lá eu já tive contato com escolas, né? Minha mãe era professora. Meu primeiro trabalho foi numa secretaria de escola, mas eu nunca imaginei que eu fosse para esse lado da educação eventualmente, né? Muito menos me tornar um cientista, né? Bom, lá dessa cidadezinha, né? Eu fui fazer graduação em engenharia elétrica, depois em Foz do Iguaçu, no Paraná. O que me levou a fazer engenharia elétrica, eu não sei bem ao certo, né? Naquela época a internet estava crescendo bastante, talvez essa parte dos computadores, a relação que tem com eletricidade, eu acho que chamava muita atenção e pode ter sido um pouco por isso, né? Mas sem uma motivação muito clara, né? Eu tinha muita dúvida do que carreira que eu ia seguir, né? Essa curiosidade, né, por eletricidade parece muito mágica, né? A gente realmente não sabe como funciona e eu acho que é justamente essa curiosidade, né, que acaba tornando a gente um cientista, né? Quem tem curiosidade, de certa forma, já é um cientista, né? Se você busca as respostas para isso. Mas, enfim, eu fui fazer a graduação lá na engenharia elétrica, né, na UniOeste, em Foz do Iguaçu, e depois eu fui para a UFSC, em Florianópolis, para cursar o mestrado e o doutorado, né? Esses dois já foram na área de engenharia de automação e sistemas. Então, mudei um pouquinho de área, tá? E depois de concluir o doutorado, mudei de área de novo para engenharia elétrica, né? Eu vim ser professor aqui no curso de engenharia elétrica da UDESC. Ah, legal. Essa curiosidade, assim, de tentar entender como as coisas funcionam, também foi um dos motivos pelo qual eu entrei, assim, na UDESC, em engenharia elétrica, né? Que eu também não sabia muito para onde eu ia ir, eu sabia que eu gostava de exatas, né? Eu era bom em exatas. Daí eu olhava, eu gosto de tecnologia, deve ser mais ou menos algo assim, e eu decidi também por esse motivo, assim, para essa curiosidade, né, de tentar entender como que funcionam essas coisas. Se me permite, parênteses aqui, eu não... quando eu estava no ensino médio, as disciplinas de exatas eram as que eu tinha menos facilidade. Eu era muito melhor em qualquer outra disciplina do que as de exatas, e mesmo assim eu fui para engenharia elétrica. Para mim era um grande desafio na época, né? Mas é uma demonstração assim, de que dá para fazer, né? É só estudar e você vai conseguir. Nessa série, a gente gosta de conhecer um pouco mais sobre o entrevistado, né? Por isso, gostaria que você nos contasse um pouco como foram suas experiências fazendo ciência, né? Ou seja, comente um pouco sobre os projetos de pesquisa que tem desenvolvido aqui na própria UDESC e também um pouco sobre a sua pesquisa no doutorado. Desde a minha pesquisa, né, quando eu ingressei no mestrado, no doutorado, na pesquisa a gente busca, especialmente na área de engenharia, a gente busca resolver problemas. Né? Não só descobrir coisas, né, mas tentar criar uma coisa. Então, ao longo do meu mestrado e doutorado, criei bastante coisas, e essas coisas eram muito baseadas em fazer a matemática dar certo, né? Fazer a matemática, as equações se encaixarem ali, e às vezes não dá, né? Às vezes a gente pensa e não chega numa solução. E para um dos problemas que eu queria resolver naquela época, eu fiquei travado, né, por muito tempo e bolei dezenas, centenas de tentativas de solução e que não foram para frente, né?
E eu acho legal comentar isso porque a vida do cientista ela é 99% erro, 1% acerto, né? Mas aquele acerto é o que vale a pena toda essa pesquisa, né? E então aquelas coisas que eu não consegui resolver enquanto eu estava na pós-graduação como aluno, né? De 10 anos para cá, eu nunca desisti, né? Inclusive, eu tenho contato até hoje com o meu orientador e de vez em quando a gente ainda tenta fazer algumas coisas. E bem recentemente eu tive não sei se eu posso dizer uma notícia, porque foi algo que eu fiz. Então, uma notícia que partiu de mim mesmo e do meu orientador, que a gente conseguiu bolar uma possível solução, né, e foi testada e realmente resolveu o problema que a gente tinha lá de mais de 10 anos. Né? Então, às vezes a pesquisa acontece de forma lenta, mas a gente chega lá. E todo cientista passa por isso, né? Ficar com a pesquisa travada em algum momento vai acontecer, não pode se desesperar. Né? E essas eram as pesquisas que eu fazia na minha pós-graduação. Depois que eu entrei na UDESC como professor, aí eu que acabei sendo o orientador em várias pesquisas, né, que foram acontecendo. E eu acabei me envolvendo em pesquisas em várias áreas diferentes, né, mas a maioria delas, ainda que tivesse uma proximidade com essa área em que eu tinha mais especialização, que era a parte de controle, ou a parte de máquinas, ou a parte de fotovoltaico. Né? Mas sempre que surgiu uma ideia, né, alguma coisa que a gente via, não vale a pena investigar isso daqui, vale a pena a gente tentar descobrir o que é, ou quem sabe resolver um problema de engenharia. Né? Acabava topando e ao longo das pesquisas eu acho que eu aprendi muito, né, especialmente nessas que eu chegava sabendo menos, né, então eu ia aprendendo junto com quem estava fazendo a pesquisa comigo. E isso, para mim, foi bem legal, foi um crescimento bem grande. E a gente chega a ter resultados também, né? Por exemplo, só para citar aqui, eu ingressei em pesquisas na área de detecção e tratamento de falhas, né, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo antes. E eu já tive orientado de mestrado que defendeu isso, né, e teve contribuições, a gente divulgou, né, então resultados bem interessantes, né, e isso abre portas para contatos com outros pesquisadores também, né, de outras áreas, porque se você ficar só tentando resolver aquele mesmo problema, né, você acaba ficando isolado do mundo, né, e eventualmente talvez acabe né, você fique sem temas, sem o que fazer, de fato. Você tem que estar sempre se atualizando e, se possível, vendo outras áreas, né, correlatas que você pode contribuir. Muitas vezes as pessoas possuem uma visão um pouco errada, assim, de um cientista, como alguém que fica isolado no mundo, dentro de um laboratório, sabe, sem conversar com ninguém. Aí, aqui, eu queria que o professor comentasse um pouco sobre quais são os seus passatempos, o que o professor gosta de fazer no seu dia a dia, no final de semana. Bom, eu também tinha essa visão, eu acho, antes de eu ter mais contato com cientistas, né? Eu me lembro quando eu entrei na graduação que eu não fiz pesquisa científica na graduação, eu não via meus professores como cientistas, né? Então, quando eu falava de cientistas, era alguém ainda que estava externo ao meu mundo, né? E eu tinha essa impressão ainda ao longo da graduação. Mas depois que eu fui para pós, fui realmente vendo as pessoas que trabalhavam em pesquisa, eram pessoas totalmente normais, né? Então, para falar um pouquinho dos meus hobbies, vamos ver, eu acho que é bem padrão, né, de todo mundo. Meus hobbies clichê, né? Eu assisto bastante filme, série, né? Eu gosto muito de
de jogar videogame, né? Eu acho que é um passatempo bem interessante. Viajar, eu gosto bastante e até é legal que a pesquisa te proporciona algumas experiências relacionadas a viagens, porque às vezes tem alguns congressos em cidades distantes e a gente acaba tendo a oportunidade de ir lá, né, apresentar o nosso trabalho, conhecer novas pessoas também, né, que atuam na mesma área, e conhecer novas cidades, né. Eu acho que eu sou bastante caseiro, né, mas não nesse sentido de ficar isolado do mundo. Eu tenho bastante amigos. Eu gosto muito de montar quebra-cabeça, né? Tem aqui um quadro atrás de mim, de um quebra-cabeça que eu montei uma vez. E são assim, passatempos normais, né? Eu gosto de ouvir música, né? Eu ligo a música no volume alto quando eu estou limpando a casa, né? Coisas assim, como todo mundo. Então, por último, eu gostaria que o professor deixasse uns recados para as pessoas que acompanham as redes sociais do Cientificidade, e especialmente para os estudantes da educação básica que possuem vontade de ser um cientista algum dia. Então, o recado que eu queria deixar para quem está nos assistindo, né, que tem vontade de ser um cientista, ou mesmo para quem não tem vontade, né, de ser um cientista, mas quem sabe vai acabar indo para esse lado, né? Primeiro, fazer ciência é uma coisa muito legal e, como eu já tinha mencionado antes, ela vem da curiosidade, né? E se você tem muita curiosidade, você tem vontade de entender como as coisas são, como elas funcionam, ou você tem criatividade, né? Você tem um grande potencial para ser cientista, né? Você não precisa ser um gênio, como às vezes a gente é levado a acreditar, né? Você vai ser um cientista e basta você estudar normalmente, ir passando de fase, né, nos seus estudos e as coisas vão acontecendo. Não é difícil ser um cientista, né, como falei, basta ter curiosidade. E a gente precisa de cientistas. O desenvolvimento da humanidade como um todo, né, ele passa por a gente expandir esse conhecimento que a humanidade tem, né, e isso vem através de fazer ciência. Nem importa se é fazer ciência dentro da universidade, por exemplo, como eu faço. Você pode ser um cientista trabalhando em uma empresa, né, desenvolvendo alguma coisa nova. Então, existem muitos caminhos para ser um cientista. Então, queria agradecer mais uma vez ao professor por ter topado essa entrevista. E eu peço que acompanhem as redes sociais da Cientificidade e fiquem ligados na nossa programação e nas nossas próximas postagens.